Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História. No vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 10 de maio de 1789. Prisão de Tiradentes no Rio de Janeiro. No final do século XVII, um fato viria a mudar os destinos da colônia de Portugal nas Américas: a descoberta de jazidas auríferas, em especial na região que será consagrada como das Minas Gerais. O ouro de aluvião, ou seja, retirado diretamente do cascalho dos rios, brotou em quantidades imensas. Explorado por centenas de mineradores, alterou o ambiente e motivou a vinda para a região de milhares de aventureiros na busca do enriquecimento. Eles se agruparam em espaços que no passar dos anos se urbanizaram, dando origem a localidades como Sabará, Mariana Congonhas e Ouro Preto, antiga Vila Rica. Nesses espaços estabeleceram-se o comércio e uma série de serviços necessários à vida urbana, ainda incipiente no universo rural que era a colônia. A descoberta do ouro também motivou a ampliação do tráfico negreiro, já que a mão de obra escrava que trabalharia na extração do ouro em pó dos cascalhos dos rios, e também de minas escavadas na terra, foi primordialmente escrava. A presença das minas representou um fator de enriquecimento para Portugal, ao mesmo tempo que propiciava recursos para pagamento de suas contas. País no século XVIII ainda muito deficiente em manufaturas, Portugal se encontrará atrelado a uma política econômica de importação, em especial de produtos ingleses, o que lhe traria uma balança comercial deficitária, a qual o ouro de sua colônia do outro lado do Atlântico poderia aliviar. O Tratado de Methuen, de 1703, submeteu a economia portuguesa aos interesses ingleses, numa relação de trocas comerciais em que os britânicos entraram com produtos manufaturados, tecidos em grande parte, e os lusos com produtos agrícolas. Buscava-se aliviar o déficit originado de tal relação por meio de pagamentos feitos com o ouro colonial. Nesse sentido, Portugal tentava fazer o controle do contrabando de ouro na colônia, prática sempre realizada, e que a coroa portuguesa buscava desesperadamente conter. A criação de registros nas estradas para vigilância e cobrança de pedágios, a organização de tropas, a criação de legislações, o estabelecimento a partir de 1720 de casas de fundição, e a aplicação de penas duras não foram capazes de conter plenamente a ação de contrabando que se dava através do não pagamento da pesada taxa de 20%, o chamado quinto, sobre a produção obtida pelo mineiro. Este, desde que comprovasse ser possuidor de escravos, recebia uma ou mais datas de terra para exploração, e devia custear todo o processo, pagando à coroa a taxa devida. O ouro, retirado em pó das lavras, deveria ser levado às casas de fundição para ser derretido. Ali, depois de retirada a taxa do rei, era transformado em barras. Com o selo real somente assim se poderia trafegar com ele nas estradas das regiões mineiras sem correr o risco de ser preso. Maior rigor era exigido no chamado Distrito Diamantino, onde o flagrante do transporte de ouro sem a devida autorização era punido com a morte. A sociedade mineradora, então, caracterizou-se como um espaço de maior urbanização e diferenciação social, havendo uma elite local formada por ricos proprietários, funcionários da coroa e outros segmentos sociais. Muitos desses homens contraíram dívidas com a coroa. A partir de 1750, na crise da produção aurífera pelo crescente esgotamento das lavras, a coroa portuguesa apertava o cerco contra os devedores, além de manter a taxa anual de envio de 100 arrobas de ouro, 1.500 quilogramas, já quase impraticável. Na sanha de cobrar o que lhe entendia ser devido, se aplicava a instituição da derrama, cobrança de passivos atrasados, sequestrando-se os bens dos devedores. É nesse contexto que aparece a figura do alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado Tiradentes, por ser dentista, atividade que praticava como complemento de renda. A historiografia brasileira já tratou de diferentes formas essa personagem histórica. Abandonado no período imperial, por ser visto como criminoso punido pela coroa portuguesa, foi resgatado na República, como herói nacional, símbolo de revolta contra a opressão lusa. Da posição de liderança do grupo de conjurados de Minas Gerais contra Portugal, tida como elemento dos segmentos de baixo da sociedade, punida exemplarmente, enquanto os demais membros do grupo, provenientes das elites, receberam penas mais leves do que a morte por enforcamento. A figura de Tiradentes hoje é relativizada como líder do grupo, justamente por pertencer aos estratos mais baixos da sociedade. Da mesma forma, o interesse pela independência nacional do movimento é igualmente relativizado, sendo antes visto como um movimento de independentismo das Minas, não existiria ainda uma identidade nacional brasileira, formado por elementos das elites com grandes dívidas frente ao Estado luso.
O movimento, justamente marcado para o dia de cobrança da derrama, tomaria o poder. Denunciados ao Visconde de Barbacena, governador das Minas Gerais, este suspendeu a derrama e capturou os conjurados. Após longo processo, realmente o Tiradentes serviu de modelo da aplicação da justiça colonial, sendo enforcado no Rio de Janeiro em 1792. Após o enforcamento, seu corpo foi esquartejado. As 4 partes foram postas em alforjes com salmoura, para serem exibidas em estacas na estrada entre o Rio de Janeiro e Vila Rica, em Minas Gerais. A casa de Tiradentes em Vila Rica foi demolida e o chão salgado, para que nada brotasse naquele solo. Sua família foi considerada infame por 4 gerações. Como ato final, sua cabeça foi colocada num poste no centro da praça de Vila Rica, em frente à Câmara Municipal, sede do poder, tendo sido posteriormente roubada. Nunca mais se soube do paradeiro da cabeça do alferes, considerado por historiadores como um dos grandes heróis brasileiros na luta contra a opressão da metrópole lusa. Uma iconografia de Tiradentes associada à imagem de Cristo barbudo e de longos cabelos o consagrou como mártir da história nacional. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo. Dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços. Até o próximo!